Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a vida de oração, mas hoje nós vamos encerrar. É claro que ainda há muitos temas para serem estudados. A importância da direção espiritual e muitos outros temas. A vida da graça, a importância dos sacramentos, porque eu quero deixar muito claro que a vida de oração, a vida de intimidade com Deus, não é somente o esforço humano. A gente viu muita coisa que a gente faz, mas isso é 1%. Na realidade, Deus faz 99%. Então, a ação divina. Em um outro momento, nós podemos estudar um pouco sobre essa questão, a relação entre a ação de Deus e a ação da pessoa. E aí, a vida da graça. Também o Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo e as virtudes também, que agem na pessoa. Então, tudo isso faz com que a gente cresça na vida espiritual. Então, a vida do Espírito não é apenas um esforço humano, de jeito nenhum. É a graça de Deus, é a ação de Deus em nós, que nos transforma. Tudo isso que a gente faz, ficar em silêncio, a meditação da Sagrada Escritura, o colocar-se diante do sacrário, tudo isso que nós fazemos é apenas nos dispomos para a oração, para o encontro. Como você preparar a sua casa, e fazer um cafezinho, preparar um lanche para aquela visita. Então, você, fazendo tudo isso, ainda não é a visita, mas já deixa ali tudo preparado. A visita pode chegar a qualquer momento, e aí já está tudo pronto. Então, é mais ou menos isso que nós estudamos, na nossa vida de oração, a disponibilidade. Hoje, além da gente ver essa questão do Espírito Santo, eu quero falar também um pouco sobre as dificuldades na vida de oração. Porque a vida de oração, ela traz as suas dificuldades. Não é fácil, não. Quando a gente lê a Sagrada Escritura, lá no livro do Êxodo, capítulo, se eu não me engano, 24, 25, Moisés sobe a montanha e ele entra na nuvem escura. E Moisés passa 6 dias dentro da nuvem escura. No 7º dia é que Deus fala com ele. Então, nós sempre teremos diante de nós, entre nós e Deus, uma nuvem escura. Sempre teremos uma certa distância. Quando nós começamos a vida de oração, nós ficamos muito felizes. É uma descoberta. Eu lembro que uma vez uma amiga minha, e eu tenho certeza que ela está no céu, porque logo depois que ela descobriu a vida de oração, Nosso Senhor a chamou. Eu penso que foi uma preparação para ela. Ela, conversando comigo, ela disse: olhe, eu me sinto tão feliz rezando o terço que tem dia que eu rezo 3, 4 terços por dia. Eu sinto muita alegria, muita felicidade. Então, logo no começo da vida de oração, a vida de oração ela tem um efeito psicológico muito grande. Até mesmo, a gente vai encontrar isso nos santos.
Por exemplo, Santa Teresinha. Santa Teresinha, no início da sua vida espiritual, ela teve muitas graças de Deus, não é? A primeira comunhão que ela fez, que foi quase como uma fusão, foi uma experiência. Os dias de festa, os domingos durante os quais ela rezava, deixaram nela uma lembrança muito doce, o desejo de contato com nosso Senhor. Não é? E ela achava que isso ia acontecer mais ainda quando ela entrasse no Carmelo. Ela tinha uma experiência prática, saborosa e luminosa da oração. Então foi a partir daí que ela, antes de entrar no Carmelo, ela criou uma certa teoria sobre a vida de oração. Só que quando nós vivemos isso aí, a gente está vivendo muito mais a dimensão psicológica da vida de oração do que a intimidade com Deus. A gente pensa que isso é a presença de Deus, mas Deus está presente, é claro. Mas isso é muito mais uma experiência psicológica, uma exaltação. A pessoa fica muito feliz, muito exaltada. Aí tem gente que cai naquilo que São João da Cruz chama de gula espiritual. Quanto mais eu rezo, mais eu devo sentir essa alegria, eu devo sentir esse sabor espiritual. Então, se eu rezo 3 terços e sinto isso, se eu rezar 5 terços, eu vou sentir mais ainda. Se eu sinto isso em 30 minutos diante do sacrário, se eu ficar 1 hora, eu vou sentir mais ainda. Então a pessoa cai na gula espiritual. E é muito. Uma vez eu orientei uma pessoa, a pessoa me procurou para que eu a orientasse. E esta pessoa rezava 2 rosários por dia. E eu vi que aquilo era um exagero, né, no começo da vida espiritual, da vida daquela pessoa. E aí eu disse, olha, para a gente começar, você vai rezar 1 rosário. E a pessoa achou ruim. Eu vim aqui pensando que o Senhor ia me dar mais oração para eu rezar, e o Senhor me tira. Então, o Senhor não tem jeito para ser orientador, não. Eu disse, olha, se você quiser a minha orientação, você vai ter que me escutar. Eu não sou um orientador qualificado, mas pelas leituras e pela experiência de vida, eu estou mandando você rezar, eu estou ainda permitindo você rezar 1 rosário. Era os 3 terços, porque na realidade era para você rezar apenas 1 terço. Aí a pessoa disse que não queria, que não aceitava e foi embora. 4 meses depois, a pessoa voltou. E disse, olha, padre, o senhor tinha toda a razão. Eu não suporto mais rezar. Eu não aguento. Eu disse, porque você está inflacionado de oração. Você, por conta desse sabor espiritual, você está inflacionado. Você está cheio. É como você comeu demais. Então você está tendo uma indigestão de oração. Então vamos fazer do jeito como eu coloquei. E aí eu coloquei o rosário e dividi o rosário durante o dia. Você vai fazer isso aqui. Ele colocou os horários de trabalho, essa coisa toda, e nós fizemos esta divisão. Entendeu? Porque a pessoa se encanta e acha que tudo é fácil, é o céu na terra. E tem pessoas que vivem em busca disso, porque nós vivemos numa sociedade doente, uma sociedade muito angustiada. Depressão, ansiedade, é uma coisa que está aí, na ordem do dia. E tem pessoas que pensam que a oração vai curar. Claro que a oração pode curar, mas
vai curar se eu rezar muito. Então, eu tenho que rezar 1000 Ave-Marias. Eu tenho que rezar 200 Pai Nossos. Então, a pessoa pensando que vai resolver a sua situação. Na realidade, no começo da vida de oração, os místicos nos dizem, os mestres dizem que nós estamos mais em busca de nós mesmos do que de Deus. No começo da vida de oração, a pessoa está mais em busca de si mesmo, porque muita gente usa, a religião como uma satisfação. Se eu não tenho sucesso na vida social, se eu não sou aquela estrela na vida social, então eu quero ter sucesso na vida espiritual. Então o que é que a pessoa faz? Eu quero ser santo e que todo mundo me veja como santo. Então, é uma satisfação pessoal. É uma busca de si mesmo. Padre, Deus se revela a essa pessoa? Se revela. Os caminhos que Deus usa para atrair uma pessoa para si são inúmeros. Só que vai chegar o momento que Deus vai mostrar para ela que não é uma busca dela mesma. É aquilo que nós vamos chamar a aridez espiritual. A pessoa entra. É aquilo que nós vamos chamar também, segundo São João da Cruz, de noite escura. Você entra numa noite. Você entra com muitas dificuldades. Todas as dificuldades que a gente passa na vida de oração é para nos desapegar de nós mesmos. São João da Cruz também chama de desmame. Você vai ser desmamado. Depois a gente vive hoje numa sociedade que o importante não é ser. O importante é parecer ser. O importante é que eu pareça que sou isso. Então existe muita exaltação. Quando eu estava no mosteiro, uma das coisas que o formador dizia para a gente é: nada de singularidade na vida de oração. Nada de singularidade na vida de oração. Nada que atraia os olhares das pessoas. Então, no mosteiro, todos os monges, na hora da missa, da consagração, ficavam em pé. Então ele dizia: não, se a comunidade fica em pé, não queira ficar de joelhos. Você está querendo se destacar. Está vendo? Então todo mundo ficava em pé. Porque na vida espiritual, nada de singular. Nós sabemos muito bem que o leigo pode escolher a forma de comungar. É um direito do leigo. Ele pode escolher comungar de joelhos, ele pode escolher comungar em pé, ele pode escolher comungar colocando na mão ou diretamente na boca. Se for nas duas espécies, terá que ser diretamente na boca. Mas às vezes as pessoas usam o comungar de joelhos para se sobressair diante das outras pessoas. Eu vou dizer isso porque uma vez uma pessoa veio comentar comigo que comungava de joelhos, amava muito nosso Senhor e comungava de joelhos. Eu disse, tudo bem. Mas aí eu disse assim, olha, para mim, comungar de joelhos ou comungar em pé não vai dizer se a pessoa é santa ou pecador. Quem comunga de joelhos não quer dizer que é melhor do que os outros. Esta pessoa ficou zangada comigo, porque ela queria que eu dissesse que realmente
o comungar de joelhos mostra uma alta santidade. Não, de jeito nenhum. Eu não tenho problema nenhum de dar a comunhão a uma pessoa que está em pé, como também a uma pessoa de joelhos. É um direito que o fiel tem. E para mim, isso não significa que quem comunga em pé é menos santo e quem comunga de joelhos é mais santo. Ou quem comunga em pé é mais santo e quem comunga de joelhos é menos santo. É um ato exterior, que vai depender da interioridade da pessoa. E eu não posso entrar na interioridade de ninguém. Mas essa pessoa, ela ficou zangada comigo, porque ela queria que eu tivesse ela em alta conta. Veja, isso aqui é uma busca de si mesmo. É claro que a gente não vai condenar as pessoas. Eu fui conversando com ela e fui mostrando que, não, na realidade, ela estava querendo aparecer diante das pessoas. É como tem gente que bota muito terço, muito rosário, aquelas camisas com santo, não é? Você pode usar tranquilamente. Não tem problema. Agora, não use no sentido de se destacar dos outros ou de querer ser mais santo do que os outros. São João da Cruz, doutor da igreja, era totalmente contra essa coisa de muito santo, de muito terço, de muitas novenas, totalmente contra isso. Ele dizia, tudo isso é chamar a atenção para si. E a gente não deve nunca chamar a atenção para si. É um problema psicológico. Como eu não faço sucesso lá fora, eu faço sucesso dentro da igreja, sendo mais santo do que todos os outros. A santidade é algo muito discreto e muito íntimo. A santidade também é um dom de Deus. Eu devo me dispor para a santidade, mas os místicos dizem, não se apegue nem com essa ideia de santidade. Às vezes eu vejo as pessoas muito angustiadas, porque elas têm que ser santas. Nós temos que ser santos, mas sem angústia. Sem angústia. E eu não devo ficar olhando para mim mesmo. Sou santo ou não sou santo? Já sou santo? Não. É aquilo que Santa Teresinha disse e que nós já lemos aqui. Coloque tudo no banco do amor. Abandone-se totalmente nas mãos de Deus. E pronto, deixe que Deus realize a sua obra na mais discrição possível. Quando Santa Teresinha estava doente, e no Carmelo existe o hábito de se escrever uma carta contando a vida daquela irmã que faleceu para todos os outros carmelos. Então conta um pouco a vida de virtude, o que aquela irmã fez de grande, de bom, de maravilhoso, essa coisa toda ali naquele texto. Tem um nome próprio, mas eu não estou lembrado. Quando Santa Teresinha estava doente para morrer, uma irmã disse assim, o que é que nós vamos escrever sobre ela? Porque não há nada de extraordinário na vida desta menina. Não tem o que escrever. A irmã não sabia que anos depois iria sair a história de uma alma que ia fazer sucesso no mundo todo. Mas veja, a santidade de Santa Teresinha foi discreta, silenciosa. Nem as irmãs percebiam. E depois, no processo de canonização, muitas irmãs disseram, nós não conseguíamos perceber, elas vieram perceber a santidade de Santa Teresa, de Santa Teresinha quando ela morreu. Nós não conseguíamos perceber. Passou no meio de nós na mais absoluta discrição. Por isso que eu digo que Santa Teresinha é uma das maiores santas e um grande modelo para o homem moderno, né? Pio XII estava certíssimo, né? Por quê? Porque
o homem moderno, ele é muito cheio de si. Ele é muito em busca dele mesmo. Ele é muito voltado para si mesmo e para o sucesso, né? A gente basta ver nas redes sociais, né? Cada um que queira se apresentar mais belo, mais bonito e as coisas grandiosas, coloca tudo ali. Pois bem, Santa Teresinha ensina o caminho do silêncio e da descrição. Então, isso é um ponto muito importante para quem quer mergulhar de verdade na vida espiritual. Mas aqui, o beato Maria Eugênio do Menino Jesus, ele falando sobre Santa Teresinha, ele diz assim, primeiro ele fala sobre essa experiência de oração que ela viveu fora do Carmelo. Uma experiência prática, saborosa e luminosa. Mas depois ele vai dizer assim, ei-la no Carmelo. Ela pensava que ia encontrar o bom Deus. Ela estava desapegada de tudo e tinha compreendido um pouco, porque ela havia perdido a amargura e a secura. Mas ela não as pedia como algumas coisas essenciais para a oração. Ela entrara no Carmelo para rezar e sofrer pelos pecadores como pelos padres. Ela guardava da oração a concepção de um contato saboroso. O bom Deus devia se difundir na alma. Quando ela entrou no Carmelo para rezar e sofrer pelos padres e pelos pecadores, ela o fez com este pensamento, que o contato com Deus, a oração era algo saboroso. E eis que ela descobre que é de outro estilo, é de outra maneira. Quase não há luzes, quase não há sabores. Jesus não está lá. Ele não lhe diz nada. Há uma certa decepção de sua presença. Há uma certa percepção. Ele está presente, mas sem luz nem sabor. Ela o dirá. A única luz é a claridade semivelada, a claridade que se difunde à volta dos olhos abaixados da face de Jesus. Ela está no túnel, no subterrâneo. Está vendo? Todo aquele efeito psicológico se desvanece. Teresinha agora entra num túnel. É a noite escura da fé, a prova da fé. Aquela oração não é mais tão saborosa. Pouco a pouco, ela avança. Ela faz novas descobertas que vão no sentido da secura. Ela deseja muito comungar. Não há momento onde ela fique menos consolada que nas suas ações de graças. Isto vai ainda mais longe. Ela dorme, o sono a prende, tão bem que ela se desespera de saber fazer um ato de fé. Diante do Santíssimo Sacramento, ela não faz nada, ela não escapa ao sono e acorda desolada de não ter sabido fazer companhia a Nosso Senhor. À medida que ela avança na sua vida de oração, esta oração torna-se mais e mais seca. Ela toma alguma obra para se ajudar, o Evangelho. Ela recita algumas orações vocais. E eis que estes meios, que pode ser uma ajuda, a ajudam cada vez menos e não lhe dão nada. Ela penetra na noite e não encontra mais nada. Avança, 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 mas não há nada. Então, a secura espiritual, a desolação espiritual, a graça da desolação. Aqui Deus vai purificar. Interessante aqui nas suas cartas, ela sempre falava no começo da sua vida epistolar, ela sempre falava, eu quero me entregar a Deus, eu me ofereço a Deus. Depois,
ela vai mudar. Ela vai mudar totalmente. Ela vai deixar que Deus a tome para si. Porque é diferente. É diferente. Eu quero me entregar para Deus. Eu me ofereço a Deus. Depois ela diz, não, eu quero que Deus me tome. Pronto. É o abandono total nas mãos de Deus. Ela pedia cruzes. De repente o pai dela fica louco. Tem que ser internado no manicômio. Ela diz, eu agora não peço mais nada. Não peço mais cruzes ao bom Deus. Porque eu estou mergulhada na cruz. E nós devemos aprender como viver a nossa fé dentro dessa vida espiritual. Não buscar nada. Ela vai dizer, as frescas manhãs, dizendo para sua irmã Celina, as frescas manhãs passaram para nós. Não há mais flores para colher. Jesus as apanhou para si. Celina, o bom Deus não me pede mais nada. No início ele me pediu uma infinidade de coisas. Visto que Jesus não me pedia nada, pensei durante algum tempo que agora era preciso caminhar suavemente na paz e no amor. Mas tive uma luz. Santa Teresa diz que é preciso alimentar o amor. A lenha não se encontra ao nosso alcance. Quando nos encontramos nas trevas, na secura, mas não estaremos obrigadas a jogar aí apenas umas palhinhas? Jesus é poder mais poderoso para conservar o fogo. No entanto, fica contente por nos ver colocar aí um pouco de alimento. Minha querida Celina, compreendes? Não é para fazer minha coroa, para adquirir méritos. É a fim de dar prazer a Jesus. Então, eu estou aqui na oração, eu estou buscando a vida de oração, não é para eu ser mais santo, não é para eu adquirir méritos para o céu, é para dar prazer a Jesus, somente. Se eu chego lá no céu com as mãos vazias, louvado seja, Jesus vai completar, dizia Santa Teresinha. Então, aqui a gente vê o que? A morte do eu, do ego, aquele eu falso, possessivo, ele começa a morrer. E aí vai nascendo uma outra pessoa. Quando a gente começa na vida de oração, a gente faz muitos pedidos a Deus. Fazemos muitos pedidos ao Senhor. E é válido. Nós pedimos, Jesus disse, peçam, peçam. E nós pedimos. Pedimos a saúde, pedimos a cura, pedimos a libertação, pedimos a conversão dos pecadores, a libertação das almas do purgatório. Pedimos, pedimos, pedimos. Com o tempo, não vamos diminuindo os pedidos. Por quê? Primeiro do que tudo, nós vamos reconhecendo que nós já temos tudo, que é o absoluto de Deus. Isso não quer dizer que eu não vá estudar para passar no Enem, ou que eu não vá procurar um trabalho, ou que eu não vá para a universidade para me formar. Não, eu vou buscando, lutando pela vida. Mas há em mim uma satisfação. Porque tem pessoas que em um palácio é insatisfeita. Não sei se vocês já perceberam. Uma casa boa, uma casa bonita, cheia de quartos, e a pessoa é insatisfeita. E tem pessoas que numa casa mais simples do mundo é feliz. Então, a paz, a felicidade não vai depender do que eu tenho, não vai depender da minha saúde. Eu não vou ficar pedindo, Jesus me cura o tempo todo, insistindo. Mas eu vou dizer, Jesus, eu acolho. Na hora que você não quiser mais, você tira este meu problema de saúde.
eu vou para os médicos, eu vou fazer todo o tratamento, mas me coloco nas tuas mãos. Por quê? Porque uma das outras coisas é o abandono nas mãos de Deus. Porque você toma consciência de uma coisa: você está nas mãos de Deus. E você estando nas mãos de Deus é tudo. É tudo. Então você entra numa calma, numa paz. Aquele desespero vai se extinguindo. É claro que de vez em quando se tem uma recaída, mas logo depois se aprende uma lição. Logo depois. Eu lembro que teve uma vez que a minha mãe ficou doente, né? E eu tive também uma irmã que passou também por um problema de saúde sério. E logo no começo assim, eu me agitei. Eu fiquei preocupado e comecei a rezar. E depois eu percebi que nosso Senhor estava agindo em tudo o que estava acontecendo. E depois que passou a tribulação, né, eu aprendi uma lição. A lição de que, de outras vezes, eu não preciso ficar mais do jeito como eu fiquei. Ficar em paz. Porque Ele está. Então, a gente vai crescendo nessa intimidade. Então, toda aquela angústia, né? Às vezes eu fico olhando para as pessoas que estão rezando e eu percebo nelas, não é? Aquela angústia, aquela coisa assim, tem que fazer, o Senhor tem que fazer. É como se ela soubesse que o caminho é este, tivesse absoluta certeza de que é aquilo que eu quero, que deve acontecer. Eu fico observando, né, pelo olhar, pelo semblante da pessoa. Então, é a primeira fase. Até nós aprendermos a dizer: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, este abandono nas mãos de Deus, né? É aquilo que eu já disse para vocês de São Francisco de Sales, né? Nada pedir, nada desejar. Mas por quê? É uma atitude de orgulho da minha parte? Pode ser. Mas se você purifica isto com a oração, porque eu já tenho tudo. Então, se eu tenho tudo, para que eu vou estar pedindo? Eu vou pedir pelo outro. Está vendo? Eu vou pedir pelo outro. Eu vou pedir pelos doentes que estão nos hospitais. Eu vou pedir pelas pessoas que estão desesperadas. Você vai se tornando um intercessor da humanidade. Porque quando o Senhor olha para você, está faltando alguma coisa, você diz: não, Senhor, eu tenho tudo. Eu coloco fulano, ajude ele. Então, é um caminho, né? É um caminho que a gente vai tomando. E esse caminho é um caminho de paz, de tranquilidade, de serenidade. A pessoa vai se tornando serena, porque ela vai descobrindo que ela está no paraíso. Que o paraíso é este mundo, cheio de sofrimentos, de dores. E a pessoa sente a dor do mundo, o sofrimento do mundo. Mas ao mesmo tempo a pessoa diz: Senhor, socorre o mundo. Aquela palavra que São Paulo diz, não é? Deus já nos deu tudo. Em Cristo. Pronto. Aquela palavra se torna realidade na nossa vida. Eu já tenho tudo. Deus já me deu tudo. Aí não vai depender da casa chique, não vai depender da casa pobre, não vai depender da comida chique, não vai depender destas coisas. Porque o que vai depender é eu estar nas mãos do absoluto. Eu vou descobrindo que a maior riqueza que eu tenho é o Evangelho.
Eu vou descobrindo que não há momento mais importante do que o estar diante da Eucaristia. Eu vou descobrindo que o pão que eu dou para o meu irmão, a ajuda que eu dou para o meu irmão, é a Cristo que eu estou ajudando. Então, isso se torna grande. Chega uma pessoa na minha casa, eu dou um prato de comida. Parece que eu alimentei o mundo todo daquela pessoa. Aquilo ali é a minha riqueza. Se chegar alguém e disser assim, você prefere dar um prato de comida para fulano ou você prefere 100 milhões? Você vai dizer, eu quero dar um prato de comida. Porque a grandeza está ali. Agora, isto tudo é um processo, né? Nós estamos no início, nós estamos balbuciando. O desprendimento, ele vai se dando pouco a pouco. Ele vai se dando pouco a pouco, ele vai se dando calmamente. E ele tem voltas também. Que a vida espiritual não é assim, algo linear. A vida espiritual é circular. É como uma espiral. Eu passo pelas mesmas situações, mas eu vou vendo tudo de um modo diferente. Então, as distrações que muitas vezes a pessoa enfrenta, tem aquelas técnicas, né, que eu usei nas primeiras aulas, que vai ajudar a pessoa a superar as distrações. A aridez, ela é necessária, não se deve ter medo. A vida de oração silenciosa terá as suas dificuldades. Sono, canseira. É como diz Santa Teresinha. Quantas vezes na adoração Teresinha dormia? Mas ela estava ali diante do Senhor. Pronto. Não fique preocupado. Há momentos em que a pessoa não consegue balbuciar nenhuma forma de oração. Nem o terço, nada. A pessoa não consegue. O que é que eu faço, padre? Sente diante de uma imagem, ou sente diante da Eucaristia, ou sente, feche os olhos e contemple Deus que está dentro de você e pronto. Aquilo que João da Cruz vai chamar de atenção amorosa. Pronto. Se eu não consigo, se eu estou diante da Eucaristia e não consigo meditar, não medite. Fica apenas olhando. Pronto. 30 minutos. Fica olhando 30 minutos. Pronto. Somente isso. Não force a situação. Não force. Porque você vai estar forçando o seu psicológico. Não force. Agora, veja se não é preguiça. Aí é outra história. Né? Por isso que é preciso um orientador espiritual. Porque ele vai discernir junto com você. Não, você está com preguiça. Não. Eu não tenho tempo. Olha, a pessoa que diz eu não tenho tempo para fazer minha oração é porque ela ainda não descobriu o tesouro que é a oração. Então você pode inventar muitos motivos, né? Mas existe aquele que a pessoa não consegue dizer nada. Basta você olhar. Então são alguns pontos, não é? Alguns pontos que você pode ver na sua vida, não é? Depois tem os livros, as leituras que a pessoa vai fazendo, né, e vai ajudando. Eu quero encerrar rezando a oração do irmão Carlos de Foucault. Meu Pai, a vós me abandono. Fazei de mim o que quiserdes. O que de mim fizerdes, eu vos agradeço. Estou pronto para tudo, aceito tudo, contanto que a vossa vontade se faça em mim e em todas as vossas criaturas. Não quero outra coisa, meu Deus. Entrego a minha vida em vossas mãos. Eu vou lá dou, meu Deus, com todo o amor do meu coração, porque eu vos amo.
e porque é para mim uma necessidade de amor. Dar-me, entregar-me em vossas mãos sem medida, com infinita confiança, porque sois meu Pai. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Marie,